Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, tópicos em otorrinolaringologia. Nosso convidado, bastante conhecido da comunidade da região, Dr. Luiz Carlos Oliveira. Dr. Luiz Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, estar aqui novamente contigo, Arnoldo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos a tua presença. É a segunda vez que tu vem aqui no programa, a primeira vez aqui no Instituto do Coração Hospital de Caridade, né? Na última vez nós fizemos a entrevista lá na TV Santa Maria, lá na Cassisme, né? Mas Luiz, eu me lembrei de ti por outras razões, mas especificamente para esse programa, porque nós estamos no inverno e, diferentemente dos últimos 3 anos, nós estamos tendo inverno dessa vez. Começou tendo o outono com temperaturas muito baixas. Então, a gente sabe que isso traz vários transtornos para o organismo. E nas vias respiratórias altas, isso é bem sabido, né? O que mais aparece no teu consultório nessa época do ano? Na verdade, assim, no inverno realmente a procura, né? O consultório do otorrino, do pediatra, de quem trabalha com via aérea aumenta bastante, do pneumologista e tal. O que mais aparece são doenças via aérea superior, tipo sinusite, amidalite, viroses, tipo resfriado, inclusive influenza, né? Tem aparecido bastante, doenças sazonais, né? De um modo geral, mas notadamente doenças infecciosas, né? Muita amidalite. Na verdade, a coisa parece começar sempre com uma virose, né? Que é o mais comum, começa com um resfriado e a partir daí vai desenvolver sua sinusite, sua amidalite, tosse crônica, enfim. Doenças de via aérea superior predominam assim, quase que na sua totalidade nessa época do ano. Comparativamente, assim, outono e inverno, e em relação à primavera, você tem mais procura nessa época ou na primavera? Porque tem problema sazonal também, né? Pelas rinites, processos alérgicos. Na verdade, assim, isso é bem delimitado. Nessa época, doenças infecto-contagiosas, uma procura muito maior, né? Na primavera se acentua aquelas doenças derivadas de problemas alérgicos. Como a gente trata muita rinite alérgica, Santa Maria é a cidade da rinite alérgica, eu acredito que seja difícil de encontrar uma cidade com uma preponderância tão grande de pacientes alérgicos em Santa Maria, né? Então, na primavera, predominam as patologias de origem alérgica. Que também, eventualmente, um processo alérgico, uma crise alérgica, leva, né, pode levar posteriormente a uma inflamação da via aérea superior. Mas é uma coisa bem notada, são doenças preponderantemente infecciosas, infecto-contagiosas nesse período, e na primavera predominam as patologias alérgicas, derivadas de problemas alérgicos, né? Luiz, e assim, para os nossos telespectadores, como é que a gente entende que nós nós seres humanos, temos mais predisposição a doenças infecto-contagiosas nessa época do ano que acomete essas vias aéreas superiores? Qual é o mecanismo? Por que acontece isso? Pelo qual aumenta, né, a preponderância. Exato. Na verdade, assim, essas são épocas frias, né, com frio. O que acontece com o frio? Primeiro que as pessoas convivem mais, ou seja, em ambientes fechados. No verão, o pessoal lá né, janela aberta, porta aberta, na rua. No inverno, não. A tendência é que as pessoas se agrupem, né? No momento que se agrupa num ambiente fechado, com certeza circulam mais vírus, né? E a possibilidade de que tu venha a pegar uma infecção de via respiratória é muito maior. Segundo lugar, pelo próprio frio, né? O frio, ele é um fator que afeta diretamente a via aérea, né? Por que o frio afeta a via aérea? Para que tu entenda, assim, a mucosa do nariz, ela tem cílios, né, que nos protegem, estão constantemente varrendo essa mucosa e fazendo uma espécie de clearance, de limpeza, onde são retirados vírus, bactérias, etc. e tal. Nos períodos de muito frio, principalmente quando faz aquele famoso choque quente-frio, sai do ambiente quente e vai para o ambiente frio, que é muito comum, né, porque a gente está em ambiente aquecido, com ar-condicionado, lareira e tal, sai para o ambiente frio, ocorre um choque onde ocorre uma paralisia ciliar. Esses cílios da mucosa que estão fazendo a limpeza, eles sofrem uma paralisia momentânea e é nesse momento que o vírus que está na mucosa penetra, chegando à sua mucosa e a partir daí uma infecção viral, que mais tarde vem se tornar uma infecção bacteriana, ou não, né?
Crianças em creches. A creche é uma incubadora de virose, né? Então, se tu tiver aí 20 crianças numa creche, todo dia vai ter uma com resfriado. E tu sabe que o resfriado comum é causado por vários vírus, né? Várias cepas virais. Essa criança vai transmitir para 4 ou 5, que por sua vez transmite para as outras. No outro dia vem uma outra que traz um novo tipo de vírus, ou seja, um troca-troca, né? Aí entra no ambiente fechado, né? Enfim, os fatores principais que eu diria seria isso, seria a convivência em ambiente fechado, as baixas temperaturas, né, que levam o teu organismo, de uma maneira assim, quase que direta, a uma piora. Isso sem falar em pessoas idosas, né? Pessoas idosas que com certeza sofrem muito mais no inverno também. Já tem imunidade diminuída e o frio ainda baixa mais as defesas do organismo, né? E a otite? Otite, ela é a otite bacteriana, ou otite viral, é uma consequência, digamos assim, da infecção da via aérea, normalmente, né? Ela começa normalmente com um resfriado, a partir daí tem uma infecção, tem uma rinite, né? A tuba, para que o nosso espectador possa entender, é um canal que liga a porção posterior do nariz com o ouvido. Essa tuba ela é formada do mesmo tecido, da mesma mucosa que forra a cavidade nasal. Quando essa cavidade nasal infecta, consequentemente pode ocorrer infecção da tuba e daí vem a otite, que geralmente começa com uma otite viral e evolui ou não para bacteriana, né? Mas ela também é bem mais frequente, inclusive esqueci de citar. Principalmente em crianças, nessa época do ano, ela é bem mais frequente pelo fato de que elas vão ter mais infecções respiratórias, né? Bom, e em termos de diagnóstico diferencial, né? Quando cabe ao paciente, né? No momento que ele está doente, ele é paciente, procurar o consultório porque ele não está evoluindo bem. A maior parte são viroses, amidalite viral, uma faringite, uma otite viral, essa mudança para bacteriana, que daí entra vocês, né? Porque daí tem que ter antibiótico terapia, anti-inflamatório, uma série de cuidados, né? Qual é o momento? É o momento. Essa é uma linha muito tênue. Isso também é complicado para falar para o pediatra, né? Essa é uma linha muito tênue, né? Agora, na verdade, assim, vamos falar quando é que tu deve procurar um médico em se tratando de estar ou não com uma virose, né? Vamos falar um resfriado comum, que é muito comum falar gripe. Gripe é outra coisa, gripe é influenza. Virose, uma rinofaringite benigna, um resfriado, né? É o que mais acomete a população nessa época do ano. Então, vamos dizer que tu está com um resfriado, tá? O resfriado, ele dura habitualmente 5 a 7 dias, máximo 10 dias. A febre, se tiver febre, é baixa, pouca tosse, pouca indisposição geral, algumas dores no corpo, de pouca monta, que não são grande coisa, né? Enfim, são sintomas que automaticamente ao redor de 5 a 7 dias começam a declinar e ao redor do 10º dia desaparecem. Se persistir, claro, na medicina não existe regras fixas, né? Mas a partir do momento, assim, digamos assim, isso que é uma dica, digamos assim, a partir de 7 a 10 dias, se esses sintomas persistirem. Outra coisa, o muco amarelado, o catarro amarelado, não quer dizer que o paciente esteja tendo uma infecção bacteriana. Ele pode ter o muco amarelado por um resfriado comum, né? Mas se esse muco persistir, esse paciente não melhorar, começar a ter temperatura, começar a apresentar dor de garganta, outros sintomas a partir do 7º ou 10º dia, é porque aí está complicando. Aí existe, pelo menos é esse o momento que ele deve procurar um médico para que seja feito um diagnóstico diferencial, né? Mas como uma base, como uma regra geral, até 7 a 10 dias nós podemos supor que o paciente está ainda sofrendo uma virose e que ela é autolimitada, né? Ela vai desaparecer. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois vamos continuar conversando com o Dr. Luiz Carlos Oliveira. E eu já deixaria uma pergunta para ele. E a sinusopatia nessa época do ano?